Olá, pessoal. Que alegria retomarmos aí mais este momento depois deste grande testemunho que nós recebemos do Daniel, da Jussara. É um momento muito bonito. Até eu peço que mandem um grande abraço para Dom Evaristo Spengler, nosso grande amigo. Fizemos os cursos de bispos novos juntos. Bispo, que ele lá em Marajó possa conduzir bem o seu pastoreio. Meus caros, então nós vamos ter agora um momento muito profundo, eu acho, de grande importância para nós, que é uma mesa redonda, que vai ser uma mesa virtual, né? E ao mesmo tempo vamos aí conhecendo novos testemunhos, uma conversa muito até informal entre nós, mas para termos aí esta tarde também aprofundando o tema vocação. E uma medida que eu vou chamando vai sendo colocado cada convidado, né, na tela, até que fiquemos aí todos mais ou menos na tela, e eu vou conduzindo este momento. Esse primeiro momento vai ser uma apresentação. Cada convidado vai dizer o seu nome, e eu não vou aqui ler os currículos, eu acho que cada um pode colocar um pouco sua área profissional e um pouco sua área, sua atuação eclesial. E numa primeira passagem aqui por todos, vamos fazer essa apresentação inicial. E eu convido chamando aí a Mara. Mara, você está por aí, seja bem-vinda. Vamos conhecer quem é a Mara e ela vai se apresentar para nós. Deus te abençoe, Mara. Bem-vinda. Microfone, precisamos ligar. Veja lá. Exatamente. Esqueci aqui como uma advogada atuante, né, em audiência virtual, esqueci de ligar o microfone. Obrigada por estar aqui, né, por esse convite. Eu sou Mara Silva Piscinelli, advogada há 29 anos, deixei um currículo aí com um padre, atuante na OAB, na Comissão da Criança e Adolescente, e atualmente pós-graduada, e assim, né, nesses 24 anos de profissão, tenho um currículo aí para ajudar, inclusive, a comunidade na área de família. E como leiga, né, cristã leiga, fui coordenadora de coroinhas cerimoniários por 8 anos, coordenadora de cerimonial diocesano aqui da Diocese de Dourados, né, que eu sou aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, pastoral litúrgica há 8 anos, hoje coordenadora do CPP, e ainda continuo como coordenadores e formadores de coroinhas cerimoniárias. E acho que é isso. Maravilhoso, Mara. Vamos voltar a conversar, porque pela história, pelo seu currículo, temos muito que conversar aí hoje. Já vai pensando. A pergunta que eu quero fazer é a questão: como conciliar a vida profissional com a vocação cristã? Já vai pensando nesse tema aí, que depois você volta a conversar conosco. Tânia! A Tânia está por aí? Como é que está a Tânia? Onde está a Tânia? Chega perto aqui, Tânia, abre sua câmera. Vamos ver se a gente se localiza. A Tânia está chegando. Vamos lá. Localizando a Tânia, por favor, o pessoal aí. Aos poucos os nossos convidados estão chegando. Vamos compondo a nossa mesa, que é uma mesa virtual, mas ao mesmo tempo aqui é de grande importância para esse debate. Enquanto a Tânia vai entrando, vamos aí, Marcos Aparecido. Está por aí, Marcos Aparecido? Vamos também acolhendo Marcos. Estamos aos poucos aí compondo a nossa mesa nesse debate agora à tarde, que é exatamente sobre vocação, o grande tema aí que nós temos desenvolvido. Muito bem, chegou mais um convidado. Apresente-se, por favor. Boa tarde, Dom Ricardo. Dr. Pedro Spinetti, da Associação Brasileira de Médicos Católicos. É uma alegria estar com todos nessa tarde. Em termos de formação, sou médico cardiologista aqui no Rio de Janeiro, mestre e doutor em cardiologia, especialista em bioética pela PUC-Rio. Trabalho no Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde faço a supervisão dos médicos residentes em cardiologia e faço parte da diretoria atual da Associação da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro como diretor científico.
Em termos pastorais, minha caminhada começou em Pastoral da Juventude, Pastoral do Crisma, depois dentro da Pastoral Universitária, dentro do Ministério das Universidades Renovadas, eu cheguei a ser coordenador diocesano aqui no Rio. Na sequência, atuando como voluntário na Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro, tive a honra de coordenar os voluntários na área da saúde, e depois dentro da Associação de Médicos Católicos do Rio, e agora na nossa Associação Brasileira. E em âmbito paroquial, sirvo há 5 anos como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Abençoado, doutor Pedro, obrigado aí pela presença, muito bom ter vocês aqui. Osmarina e Toninho, estão por aí o nosso casal, Osmarina e Toninho, vamos ver se localizamos, ou então a Tânia e o Marcos Aparecido também, quem estiver já vai se adentrando a nossa mesa redonda. Está chegando a Tânia, boa tarde. Boa tarde. Está ouvindo? Estamos ouvindo, Tânia. Se apresenta para nós aí. Que ótimo. Bom, eu sou Tânia, né? Como eu coloquei num breve currículo, né? Eu sou secular consagrada do Instituto Secular Caritas Christi e atualmente eu sou a coordenadora arquidiocesana do Instituto aqui em Brasília, né? Na Arquidiocese de Brasília. E também sou catequista e trabalho, né? Como sou uma secular, né, consagrada secular, trabalho, sou servidora pública do Executivo Federal, do Ministério da Economia, e estamos no mundo justamente sendo esse fermento na massa, essa luz no mundo, sobretudo assumindo a nossa vocação mesmo, né, de batizado, nossa vocação fundamental que é essa, né, de filhos de Deus, de batizados. E é uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, conhecer também o senhor, né, muito alegria bem. Minha, alegria minha, bem-vindo. Dom Ricardo, eu só conheci o senhor de nome, Dom Ricardo só de nome, agora eu já conheço o Dom Ricardo. Eis-nos aqui. Muito bem. Vamos ver, Marcos Aparecido está por aí. Opa, chegou. Toninho, Osmarina, bem-vindos. Boa tarde, Dom. Sua bênção. Sua bênção. Que alegria estar aqui com vocês nesta tarde. Uma apresentação breve de vocês. Bom, Dom Ricardo, o senhor já nos conhece carteirinha, mas somos casados há 46 anos, temos 4 filhos, 10 netos, né? Somos membros da Pastoral Familiar, da Defesa da Vida, nossa partida, né? Eu, professora, aposentada, o Toninho, engenheiro civil, né? E, atualmente, eu também estou trabalhando na questão dos tribunais eclesiásticos, concluindo mestrado em Direito Canônico, né? É isso que a gente tem por hora para falar de nós. Tudo isso, Dom. Excelente. Vocês sempre atuando em todas as áreas. Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Vamos lá. Estamos aí só esperando, então, o Marcos Aparecido. Será que está por aí? Vamos ver aos poucos aí o pessoal para achar onde está o Marcos. Desde já, todos muito bem-vindos. Quem está entrando agora, nossos amigos e amigas, é o momento de uma mesa redonda, uma conversa. E eu já vou começar aqui, meus caros. Vocês vão responder a 2 questões. Para mim, vocação é 3 pontinhos. E a segunda é: Deus me chamou para a vocação de, e assim eu vivo essa vocação. Então, primeiro, o que é vocação para vocês? Compartilhem conosco. E qual é a vocação que você sentiu chamado de Deus e hoje atua nela com essa disposição, essa alegria que vocês já se apresentaram? Vamos lá, vamos começar com a Mara. Contigo, Mara.
Dom, mas olha, pela primeira vez participando do simpósio da família, o senhor me pegou no contrapé para falar pela primeira vez. Confesso que me deu um frio na barriga. Bom, vamos lá então, né? Estou aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Agradeço o convite do Padre Crispim, que foi meu pároco por muito tempo. Agradeço toda a atenção que ele deu a mim, que sou uma mulher separada hoje, caminho na Igreja Católica e desenvolvo aí vários ministérios com o olhar que ele teve, né? Um olhar bondoso, um olhar de pároco com os seus fiéis. De fato, eu tenho uma gratidão muito grande por ele. E o que Deus me chamou para a vocação? Bom, é um chamado, Dom, diuturnamente eu tenho esse chamado, né? Porque sempre querendo abandonar alguma coisa porque eu não tenho tempo para aquilo que me é chamado, né? Para aquilo que o padre me chama, para aquilo que as crianças me chamam, para aquilo que os jovens me chamam. E aí Deus me chama e eu estou sempre dando um passo à frente nas minhas pastorais para atender esse chamado. Então, para que ele me chama? Ele me chama nessa vocação de eu estar sempre junto com os jovens, junto com as crianças, e com isso trazendo essa interação junto com as famílias, né? Que daí vem então a minha interação junto com as famílias que atuam ali diretamente na catedral. E a minha vocação, qual seria a minha vocação? Minha vocação seria, na verdade, ensinar as crianças, e com esse dom que, visto pelo padre, pela pastoral familiar, pelo padre Rubens, ali na catedral, hoje meu pároco, eu sinto essa vocação de passar tudo que acontece numa celebração, tudo que acontece dentro de uma igreja para as crianças. E eu sinto, Dom, que cada vez que eu vou uma aula cansada do escritório de advocacia, que é uma profissão maçante, eu vejo que ali eu encontro, na verdade, Jesus e me renovo. A cada formação que eu passo para ele, vem o Espírito Santo, e aí eu me imbuída daquilo tudo, da beleza da igreja, dos ensinamentos que eu estou passando, cada vez mais eu me fortaleço na fé. Eu acho que é por aí. Mas que palavra bonita. Mara, poderíamos dizer, então, que a vocação é fonte de renovação constante da fé, da vida. Que bonito isso que você está dizendo. É ali, chega cansado, mas quando fala aquilo que Deus escolheu para você falar, sai renovado. Olha que lição, hein, Mara? Sai renovado. E eu preciso dizer que muitas vezes, né, assim, algumas pessoas que às vezes estão até me ouvindo, minha amiga Solenir, meu filho Lucas, Solange, meu Deus, o que eu vou falar hoje, né? Eu não preparei aula, mas assim, é tão gratificante. Jesus é tão presente na minha vida que aí flui e aí sai a melhor aula do dia, né? As crianças saem renovadas, os jovens saem renovados, e eu me sinto cada vez mais renovada. Coisa boa. Obrigado aí por essa partilha. E aí, Pedro, essa força vocacional também passa aí pelo teu coração? Conta para nós um pouquinho. Com certeza, Dom Ricardo. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, né? E como a Mara vinha pontuando, vocação é chamado, né? E Deus foi bom comigo, que permitiu que ao longo de toda a minha formação, já estudante secundarista dentro da universidade, eu já tivesse uma caminhada dentro da igreja e já refletisse sobre a vocação. Sobretudo caminhando dentro da faculdade, junto às universidades renovadas, né? A gente refletia muito sobre o sonho, né? O sonho de ver uma sociedade transformada por profissionais transformados que vissem suas profissões como suas vocações, como chamado de Deus, né? Entendendo como colocar sua profissão, como colocar sua vida realmente a serviço. Falávamos na época do profissional do reino, e quanto refletíamos como deveria ser esse profissional, como deveria ser essa vivência de estudante, né? Então, sempre procurando ser melhor, porque era chamado a servir o outro.
né? E, particularmente, dentro da minha profissão, a medicina, ter a graça de trabalhar numa profissão em que eu sou convidado a todo dia exercer uma obra de misericórdia, porque todo dia eu visito o enfermo, né? Mas refletindo dentro da igreja, ter esse chamado de ter essa visão, porque uma coisa é passar uma visita como simples médico no doente, outra coisa é ir ao leito do doente e ver que é o próprio Cristo que está ali deitado na minha frente, né? É acolher esse irmão que ali no leito, né, que se transforma em altar, completa na sua carne o que falta as dores de Cristo, né? Então, ter essa visão maior. Então, ter essa oportunidade de viver no meu dia a dia é uma graça, eu agradeço a Deus todo dia, né? E uma graça que se transborda de querer trazer outros irmãos a viverem isso, né? E aí, dentro da nossa associação de médicos aqui no Rio, na Associação Brasileira, em termos até mundiais, nós temos uma Federação Internacional de Médicos Católicos, a gente busca compartilhar essa vivência do dia a dia para se fortalecer, porque não é fácil, né? Há muita luta interna para que diariamente a gente reavive esse olhar diferenciado, né? Para que a gente enfrente as dificuldades do dia a dia, porque elas existem, mas estar junto, estar em comunidade, nos fortalece, né? A sempre reavivar essa chama da vocação, a não esquecer que foi Deus primeiro que nos chamou a viver aquela profissão e a estar com Ele em cada doente que atendemos. Puxa, Pedro, que testemunho bonito, rapaz. Olha só, eu estava pensando aqui, quem sabe realmente nós poderemos afirmar que a vocação do médico é que o seu coração possa pulsar no mesmo ritmo do coração de Jesus. Porque quando você fala em obra de misericórdia, vem aí do latim misericordis, né? O coração do médico se esvazia para que o coração de Jesus possa, através dele, atuar nos seus pacientes. Essa foi sua leitura teológica aí de primeira qualidade, parabéns. E mais bonito ainda, né, Pedro? Não é uma coisa que pode se conter para si mesmo. Você fala aí que agora estão expandindo o trabalho, talvez como lá também na tua juventude você convidou outros médicos, outros colegas. É um pouco isso que aconteceu ou você se sentiu um pouco sozinho lá na sua caminhada? Olha, graças a Deus, participando da pastoral universitária, eu pude ver que eu não estava sozinho, né? Porque tínhamos um grupinho ali na faculdade que éramos 10. E aí a gente ia para um encontro nacional, a gente via que éramos 10 nos 26 estados da federação, em vários grupos, e reunimos 2.000 no congresso. Então a gente voltava fortalecido, sabendo que não estava sozinho. E como isso fortalecia a gente a caminhar, né? Então, mostrar para as pessoas que não estamos sozinhos, que somos mais, né? E que juntos podemos fazer diferença é muito importante. A gente teve uma experiência que marcou muito, que foi a jornada aqui no Rio, né? Então, no início da inscrição dos voluntários, né? Quando eu iniciei o meu trabalho como voluntário, respondendo um e-mail, né? O que tem para servir, eu estou aqui para ajudar. E aí comecei, em algum momento, né, ali na caminhada, eu falei, olha, vai ter alguma ação específica para profissional de saúde? O pessoal, não sei. Quantos temos, né? E aí a gente foi olhar a lista dos voluntários profissionais de saúde inscritos. E eu comecei a me surpreender, porque tinha professores meus que eu não fazia a menor ideia, nem que eram católicos, né? E aí uma coisa me incomodou. Quantas vezes a gente, enquanto profissional, guarda a carteirinha de católico no bolso quando a gente entra no hospital, na repartição, no escritório, né? Então, foi inclusive uma das provocações para a gente reativar a associação aqui do Rio, que estava um pouco parada. A gente chegou ao final da jornada, éramos 300 médicos voluntários atuando. Então, a gente falou, a gente não pode deixar esse pessoal parado. Vamos reunir novamente, vamos provocar o que começou agora, né, todos motivados por um grande evento, mas que possa continuar, né, e trazer muitos frutos mais. Muito bem. Obrigado, Pedro. Tânia, diz aqui para nós como essa vocação, vida consagrada no mundo tão secularizado, Tânia. Vocação é o que para você, Tânia? Conta aí para gente. Liga o microfone, Tânia. Dá um toquezinho aí no microfone. Aí. Volta, fechou o microfone de novo. Vai se localizando aí. Liga o microfone de novo aí, Tânia. Oi. Agora, Oi. Valeu. Oi, é porque...
Caiu, a Tânia caiu, pessoal. Ela vai se ajeitando e logo volta aí. Enquanto isso, Toninho, Osmarina, que tal? Vocação é 3 pontinhos. Chamados, viu? Eu vivo cantando, me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Que a nossa vocação primeira foi ao matrimônio, Dom Ricardo, né? E com essa vocação ao matrimônio, esse chamado ao matrimônio, uma das primeiras tarefas seria de santificar o nosso cônjuge. E nós dois juntos santificarmos nossos filhos. E agora a família ampliada, de alguma forma conduzindo essa santificação, né? Netos, enfim, com aqueles que estão ao nosso entorno. Mas nós, como já foi falado hoje, nós procuramos sempre, dentro dessa nossa vocação, ser sal, ser luz, ser fermento na massa. Então, é este compromisso de batizado que nós temos de acrescentar algo onde quer que estejamos. Então, esse chamado de Deus para os diversos segmentos onde estamos inseridos, né? Dentro da família, na igreja, no mundo. Então, sempre assim, pedindo muita presença do Espírito Santo para que a gente possa responder a esse chamado de forma digna, de forma a ajudar as pessoas a viverem o melhor de si, extrair a sua essência, enfim. A grande marca, penso que da nossa vocação, minha e Toninho, é a alegria. Nós procuramos sempre imprimir uma marca de alegria onde quer que estejamos. Então, vocação para nós é isso, né, Toninho? Santificação um do outro, buscar a santificação dos que estão nossos próximos e também levar essa boa nova ao mundo, né? Ser santuário de vida um para o outro, ajudar as comunidades, né? Nossas igrejas domésticas, que são nossa família, enfim, ser uma célula boa. Então, da minha parte, eu penso que a vocação vai nesse segmento. E depois, a gente tem tudo aquilo que a gente pode estar especificando, mas especialmente nessa questão da vida, né? Quer na vida dentro de casa, em relação ao nosso cônjuge, em relação aos nossos filhos e hoje aos nossos netos, genros, agregados, enfim, com todos que caminham conosco, né? Eu também penso, Dom, que essa vocação, no meu olhar, assim, humilde, é uma graça de Deus, né? Ele que me deu aí a Osmarina como meu primeiro grande presente aí da vida, né? Depois os filhos, os netos, os genros, noras, amigos, né? Então, aí eu me sinto o que fazer com essa vocação de eu diria, de uma paternidade responsável, né? Que eu tenho que passar isso, santificar, além de Osmarina, meus netos, como eu já falei, meus filhos. E para isso, Dom, eu vim aí de uma família onde meus avós me contavam histórias, né? E isso, para mim, me marcou muito os laços familiares, os elos, os vínculos, né? Com os avós, né? Com os pais. E eu passei isso, eu trouxe na minha vida e passei isso para meus filhos. Só que eu contei essa história já pensando aí naquilo que Deus pede para nós, né? Então, eu contei a história da Bíblia, de Moisés, de José do Egito, de Tobias e Sara. Aliás, no casamento das minhas 3 filhas, eu contei essa história, né? Que eu acho a história mais linda do casal, de santidade, que é a história de Tobias e Sara. Então, com isso, a gente vai santificando, diria, na família, né? Contando para os filhos, para os netos, esse viver no bem, viver na luz, escolher a vida, não a morte, como diz lá Deuteronômio, né? Então, e para que Deus realmente fique com o coração contente com o ser humano, porque eu me baseio muito lá em Gênesis 6, né, Dom, onde Deus se arrependeu, né, de ter criado o homem, a criação. Por quê? Era só carne, era só corrupção, violência, né? Irmão matando irmão, enfim. E hoje, esse é o nosso mundo, né? Não adianta a gente fugir. É a nossa missão de evangelizar, de viver, não ser conivente com tantas realidades, pluralidades de ideia, e como colocar isso para os nossos filhos, para uma sociedade que realmente, no meu olhar, está longe desses caminhos que Deus espera
de nós sempre um Noé, pela sua graça, pela sua bondade, né? Embora eu me sinta bom ladrão. Eu acho que até o final da minha vida eu me reconheço como bom ladrão, mas pela misericórdia de Deus, eu acredito que todos nós vamos ser salvos desde que o procurem, né? Então, acho que essa é a nossa vocação, né? De trazer esse nome de Deus, essa fé sempre firme, não ser abalado pelo modismo do mundo, né? Pelas essas ideias que o senhor sabe melhor que eu, né? Enfim, é esse aí o nosso olhar, né? Comungamos juntos, né, Marcos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E olha, eu sou suspeito para falar, né? Mas vocês transmitem alegria e muito entusiasmo. Não é uma alegria qualquer, não. É um entusiasmo aí que preenche o coração da gente. Parabéns pelo testemunho e continue esses grandes defensores, promotores da vida. Mas vamos voltar logo com vocês. Tânia, voltou para nós, Tânia. Vamos lá. Oi, perdão, viu? Caiu a linha na minha vez. Eu reconectei tudo de novo, mas tudo bem, estamos aqui, né? Mas voltando à questão da pergunta do Ricardo. Sim. Da questão da vocação, né? Vejo como um grande desafio, né? Um grande desafio. O nosso Instituto Secular de Vida Consagrada, né? Tem como carisma e missão dar à igreja leigas, contemplativas e apostólicas no meio onde o Senhor nos colocou, ou seja, no meio providencial onde Deus me colocou, né? E onde Deus me colocou no mundo, na família, no trabalho. Então, é aí que eu assumo essa vocação leiga, que é um desafio, como eu disse no início, tanto na família, né, como no mundo e no trabalho. Como eu disse, sou servidora pública, né, do governo federal. Então, são desafios grandiosos, a gente sabe, né, a gente que lida no dia a dia com o público, tanto do local de trabalho como externo. Então, é complicado, muitas vezes, você ter que valorizar o que você, de fato, valoriza, o que é importante para você, né? Na questão da ética, na questão da justiça. Então, envolve uma série de comportamentos que sejam adequados ao cristão, ao batizado. Então, eu devo viver nesses ambientes, nesse lugar providencial que Deus me colocou. Eu devo viver plenamente a minha vocação, primeira de filho de Deus, né, de filho de Deus, de batizada, porque estou inserida, né, porque o sacramento do batismo faz isso conosco, né, nos insere na família de Deus. Então, sendo da família de Deus, pertencendo à família de Deus, eu devo agir como tal, né? Então, a gente encontra esses desafios tanto na família, como no nosso trabalho e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, a vocação, ela deve ser vivida no cotidiano, na sua verdade, né? Na sua verdade do cotidiano. Eu sempre digo isso, eu tenho que viver a minha verdade, eu não posso ser outra coisa, né? Uma coisa em casa, outra coisa no trabalho, outra coisa na igreja. Não, é essa verdade de filhos de Deus que deve ser muito transparente, muito bem colocada, sem precisar que eu suba em nenhum púlpito, né, que vá fazer grandes anúncios. Não, vejo sempre que é o testemunho, é a forma como você conduz o seu trabalho, conduz a sua vida, que vai exatamente testemunhar a quem você serve, a quem você de fato serve. Então, por isso que eu digo que é um desafio, porque nós sabemos que no mundo, atualmente, sobretudo hoje, numa sociedade que está, vamos dizer assim, desorganizada, né, muito desorganizada, quando se tenta
organizar de alguma forma, de certo modo, utilizando, né, o bom senso, usando do bom senso, falando no nome de Deus, as pessoas normalmente torcem um pouco, né, o nariz, a boca, fica meio assim, quer dizer, a conversa não é por aí. Sem precisar tocar na questão da religião. Eu sempre estou voltada para a questão do testemunho, né? Então, não há necessidade, por exemplo, essencialmente, que no meu ambiente de trabalho, por exemplo, eu tenha que colocar a Bíblia ou o crucifixo. Não, né? O meu testemunho, o meu modo de agir no meu trabalho, o meu modo de agir nos locais, seja em qualquer local público, é que vai dizer, né, quem eu sou, como você se comporta, né? Então, o testemunho é que arrasta realmente as pessoas, porque se eu for olhar bem a questão do nosso carisma, né, que é amar a Deus e fazê-lo amado no meio providencial onde ele me colocou. Então, de que forma eu vou fazer com que Deus seja amado, se eu não dou testemunho? Então, como eu vou atrair pessoas para Deus? Se eu não tenho ética, se eu não tenho justiça, se eu não consigo testemunhar essa verdade de Deus na minha vida, né? Então, por isso que eu digo que é um desafio, mas é algo muito prazeroso, vamos dizer assim, também. É algo prazeroso. E a gente deve viver com esses desafios. Eu acho que isso faz parte. Não teve nenhum cristão nessa vida, nenhum santo que viveu sem ser desafiado, não é? Então, eu vejo que o meu desafio ainda é mínimo, em vista de tudo que nós conhecemos da nossa igreja, né? Que legal, então, Tânia. Isso é verdade. Deus continua nos desafiando, né? Se vocação é um chamado, ele continua nos chamando e nos desafiando cada dia. Todo dia. Exatamente. Parabéns aí pelo testemunho. Pessoal, eu queria só lembrar o seguinte, está uma participação incrível no nosso bate-papo aqui, vocês podem, inclusive, acompanhando, muita gente se manifestando, eu não tenho como ler tudo aqui, mas eles já estão fazendo perguntas, comentando aquilo que vocês estão dizendo. Obrigado aí, pessoal, pela participação. E voltamos ali, olha, já que os médicos, a Lurdinha já está falando, ó, muitos médicos não participam, não servem nas pastorais por falta de tempo. Aí está o Pedro para provar que dá para ser um agente e servir a Deus no setor de trabalho. Coisa mais linda. E agora da Mara, tem uma ali, acho ali da Mara que eu vi, um elogio para a Mara, esse merece, porque agora ela vai falar também. Tem uma mais para cima, vamos ver se eu acho aqui. Eu acho que eu consigo aqui, vamos lá. Ah, Mara, uma grande mulher de Deus. Oh, Mara, por que você é uma grande mulher de Deus? Explica para nós. Mara, é o seguinte, você trabalha com adolescentes, coroinhas, inclusive também na área profissional, crianças, adolescentes, né? Você acha que consegue também, a partir do que a Tânia falou, testemunhar para eles uma vida mais cheia de esperança, um mundo melhor? Você sente que a vocação também, eles estão compreendendo a vocação que Deus está chamando? Partilha um pouco conosco isso. Bom, eu participo também do Tribunal Eclesiástico aqui, não sei se eu comentei com o senhor ou com o pessoal aqui, né? Faz já, acho que desde 2016 que sou advogada nomeada também do tribunal. E nessa profissão, né, da advocacia, que tem espinhos, né? Que se você não tomar cuidado, você, na verdade, envereda por outros caminhos, né? Mas uma advogada cristã, né, não teria como isso acontecer, e o trabalho você fica diuturnamente trabalhando para você trabalhar com os seus clientes, junto com a igreja, né? Fazendo aquela caminhada, atendendo aqueles clientes também, no mesmo caminho da igreja, porque se você não conseguir fazer isso, você nem é uma boa cristã, aliás, não é cristã
e também não é uma boa advogada, né? Porque as duas coisas aí não, ela, se você desvirtuar, não combinaria. É diferente do doutor Pedro, porque o doutor Pedro vai lá, ele medica com remédio, né? E também leva a palavra. Eu tenho que aplicar a lei e às vezes a lei ela vai não vai de encontro com, né, a nossa fé cristã, e todos aqui nós sabemos disso. E para eu levar, Dom, isso para os meus jovens, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser o exemplo primeiro deles, né? Eu tenho que ser o exemplo de retidão lá no meu escritório e depois levar isso nas minhas formações, né? Tantos que alguns tudo que vai fazer, ou alguns vão fazer alguma coisa, eu sou o pilar. Aqueles cerimoniários hoje que inclusive já saíram, hoje que já deixaram de servir o altar, aonde eles vão quando eles precisam de algum aconselhamento e de uma palavra de carinho ou de uma coisa, mesmo no namoro deles, eles vão lá no meu escritório e lá eu atendo eles. Até nem partilhei com o padre Rubens, isso eu deveria ter partilhado antes, mas não foi nenhuma e nem duas vezes. Então, essa forma de trabalho que nós temos na igreja, trabalhar com jovens, que não pode também ser um trabalho sério, rígido, porque senão você acaba afastando. E eu penso que essa forma de expressar e de passar esse trabalho, esse segmento na igreja de uma forma mais leve, é o que está fazendo, de fato, esses jovens seguirem e permanecer ao serviço do altar. Eu acho que é por aí. Maravilha, excelente, com certeza. É um diálogo, né? Nós estamos aí em tempo de sínodo, né, Mara? Sínodo é um caminhar juntos, é a capacidade de ouvirmos mais as pessoas, às vezes até mais do que falar, ouvirmos as pessoas. Bonito o seu testemunho. Pedro, você fala também para um público muito diversificado, né? Pacientes, pessoas de todos os tipos, mas também entre os seus aqui, até o pessoal colocou que muitos médicos não conseguem participar. Nós sabemos que o estudo para a medicina é muito longo, é uma carga horária longa, sabemos também a importância da ética nessa área. Como conciliar a fé com a razão na sua experiência vocacional, com a ciência? Muitos dizem que não é possível conciliar. É possível, Pedro? Fé e ciência se conciliam? Liga o microfone para nós, Pedro. Sem dúvida alguma se conciliam, né? A igreja nos fala isso já há tanto tempo, São João Paulo II reforçou isso na encíclica Fé e Razão, e que no meu período de universitário a gente refletia muito sobre esse documento, né? Então isso me ajudou muito desde a universidade a refletir que era possível conciliar as duas. São duas asas que nos elevam à contemplação da verdade, né? Podemos chegar à verdade pela fé, mas o bom cientista, o reto cientista, estudando a natureza, ele também chega à contemplação da verdade, né? E os grandes cientistas que foram religiosos, quantos foram sacerdotes, né? Mendel, né? Monge, pai aí da genética. Então, não há uma dissociação entre as duas. Isso é uma ideia que o mundo tenta nos colocar em uma briga que não é verdadeira, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda, a gente vê isso, né? E fico feliz porque dentro da área da saúde, recentemente, a gente tem observado uma busca cada vez maior pela questão da espiritualidade, justamente pela questão do sofrimento do ser humano, né? E o entendimento que não somos só corpo, a gente não tem dor só física, a gente tem dor emocional e a gente também tem dor espiritual, né? Então, essa preocupação tem crescido no meio médico e tem sido trazida até mesmo pelos próprios estudantes, que têm demandado uma reflexão maior sobre esse assunto dentro dos cursos de medicina. Muitos se organizaram em ligas, que são agremiações de estudantes que querem se aprofundar num determinado tema. E a gente já vê pipocando no Brasil, fenômeno que no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, já acontece há mais tempo, do surgimento de disciplinas de saúde e espiritualidade dentro da faculdade. Lá na UERJ eu tenho a graça de participar dessa disciplina, ela foi fundada há 3 anos, então acabamos de encerrar a 3ª turma, que é uma experiência muito enriquecedora, né? De olhar aí não
a fé religiosa, mas entender a busca de sentido, a busca de significado que é natural a qualquer indivíduo, independente de ter religião ou de ser ateu, todos nós buscamos algo, buscamos sentido, e como isso impacta no dia a dia da saúde, até mesmo no enfrentamento da saúde, na aceitação de algumas intervenções médicas ou não, né? Então, a gente tem essa reflexão dentro da academia, dentro da faculdade, e dentro também da sociedade da minha especialidade, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em que a gente tem um departamento específico de estudos em medicina cardiovascular e espiritualidade. Então, consigo conciliar cada vez mais as duas dentro da minha atuação. Muito obrigado, Pedro. Excelente. Realmente, esse é um papel muito importante e esse crescimento já explica muita coisa. Esse interesse pela espiritualidade, eu digo, as pessoas estão sedentas de Deus. Às vezes elas procuram por outros caminhos, mas chega uma hora que o ser humano não consegue dar conta sozinho das coisas. Então, a busca de Deus, ela é incessante dentro de nós. Obrigado aí, Pedro, pela sua palavra. E o nosso casal, Toninho e Osmarina, vão nos contar agora, já que nós estamos aí, eles deram uma ênfase à vocação matrimonial, ao amor matrimonial, eles são da pastoral familiar, são do serviço à vida. Mas a grande questão hoje, vocês têm uma família linda, bonita, são os filhos, né? Como conciliar os valores que vocês aprenderam? O Toninho falou dos valores dos seus pais, dos seus antepassados. Como conciliar os valores que vocês aprenderam com a nova geração, que são valores muito diferentes e eles têm grandes influências de fora. Como é que vocês lidam com isso? Olha, Dom Ricardo, como os filhos, a gente não deu muita liberdade para eles, não, né? Por quê? A gente sempre diz, a criança tem que ser conduzida. Você não pode deixar a criança fazer aquilo que ela quiser. Né? Por exemplo, não quer ir à igreja. Não, nós temos até um episódio, gosto de contar, que quando nossos 4 filhos chegaram à adolescência, o mais velho declarou, num domingo de manhã, membros de equipe Nossa Senhora, rezamos sempre com os filhos, tivemos sempre Deus dentro da nossa casa. O mais velho, nós não precisamos ir à igreja, a gente reza em casa a mesma coisa. Aí nós falamos, nossa casa vai cair agora esse balão incendiado, né? Rezamos uma semana, pedimos luz para o Espírito Santo. No sábado seguinte, obtivemos uma presença forte de Deus na nossa oração. E quando eles estavam prontos, os 4, um com 18, a outra com 16, 14, prontos para irem para a baladinha, nós chegamos e perguntamos para eles, né? Onde vocês pensam que vai, né? E eles, hoje é sábado, mãe e pai, tem baladinha, nós vamos para baladinha, tá? Então, nós dissemos a eles o seguinte, domingo passado vocês disseram que a gente não precisa ir à igreja, a gente reza em casa, é a mesma coisa. Hoje nós faremos uma experiência, vocês não irão à balada, vocês vão dançar em casa, é a mesma coisa. Né? Então, assim, e não deixamos sair, aquela moçada tudo ligando, por quê? Com filhos, muitas vezes, o diálogo, e sempre tivemos um bom diálogo com a turma, né? Dever de sentar-se, que as equipes Nossa Senhora ensinaram, oração, novena de Natal, preparação para Páscoa, enfim, sempre tivemos. Se dentro de casa acontecem essas coisas, tem hora que dá. Eu sempre falo assim, que Nossa Senhora foi Nossa Senhora do sim para o sim e do não para o não. Então, conduzir filhos, e hoje a conversa com os netos, temos visto nossos filhos dentro de uma mesma postura. Porque não dá para esperar querer ir ao dentista arrumar o dente, né? Talvez o pessoal até leve obrigatoriamente no dentista, porque o dentista é caro, né? Então vai custar muito, é estético. Mas com os filhos, eu com o Toninho, sempre pontuamos o momento da catequese, mas aquela catequese diária em casa, passando valores, o Toninho contando as histórias da Bíblia, mas mesmo assim, fazendo com que eles vivessem os sacramentos da iniciação cristã. Depois, tem filhas nos ajudando hoje na preparação da vida matrimonial de outros casais, são membros de equipe Nossa Senhora. Enfim, sempre buscando colocar na vida deles não a livre escolha, de forma nenhuma. Então, enquanto pequenos, eles vão à missa conosco, participam da missa, e isso está se repetindo agora na história dos netos.
mostrar para eles o caminho, e a gente lamenta imensamente os pais que não fazem isso, não apresentam Jesus. E tem um episódio recente, Dom Ricardo, que a nossa filha é catequista de Crisma, e ela parou, porque ela está fazendo uma outra faculdade assim, mas a meninada que ela preparou para a Crisma hoje já tem aproximadamente 20 anos, 21 anos. Eles querem um encontro com ela, já marcaram. Acho que vai ser amanhã. Amanhã esse encontro, vamos rezar. Essa meninada, que não é mais meninada agora, quer um encontro com ela para que ela passe para eles, olha só, mundo atual, como é que ela encontrou Jesus. Né? Porque na época da Crisma, ela passava para eles, e eles querem que ela passe para eles esse convencimento de onde encontrar Jesus, como colocar Jesus no dia a dia de uma criança, de um jovem, no dia de hoje, como já foi dito aqui pelos nossos outros colegas, tantas informações contrárias, arbitrárias, aquilo que faz verdadeiramente a pessoa feliz. Não é? Então, é nessa direção, Dom Ricardo. Então, a gente não foi pai bonzinho com nossos filhos, não. Está falhando um pouquinho, Marina. Não mexi em nada aqui, Dom Ricardo. Aí, voltou. Repete a frase. Repete a última frase. Com nossos filhos, na questão de viver uma vida com Deus, a gente nunca foi pai bonzinho. Não tem acordo, viu, Dom? Não tivemos acordo. Acordo não. Tem que seguir essa linha, os mandamentos aqui, porque eu penso sempre o seguinte, Dom, eles não têm essa razão, essa maturidade para saber que a fé é a coisa mais importante do ser humano. É uma grande graça que Deus deu, e a gente tem que contribuir para fortificar essa fé. Nem discernimento. Então, o pai, ele tem que fazer a função do pai. Porque amanhã, com certeza, eu não cobro meus pais. Meus pais, por exemplo, eram na roça, ia uma vez por ano, vai na igreja. Era outra realidade, né? Mas nós hoje, com toda essa facilidade, esse empenho, ensinamento, essa convicção, nós conseguimos, com propriedade, colocar os 4 filhos na igreja, e elas também estão fazendo o papel, porque eu não vou dizer os 10 netos, não, mas uns 6 ou 7, todo domingo estão na igreja e escutam ainda as minhas histórias, que as próprias filhas, olha, vamos lá que o vovô tem muito a ensinar. Quer dizer, hoje famílias que descartam o idoso, né? Para muitas eu já estaria no asilo, né? Vamos dizer. E aquela questão de pais, infelizmente, que vou deixar para os filhos escolherem quando for grande. Escolher o quê se não foi apresentado nada? Tarde demais, né? Se eu não tenho objeto de escolha na minha frente, ou motivo de escolha na minha frente, vou escolher como? Para escolher, eu preciso ter alguma coisa. Se não foi dado nada, como é que eu vou escolher? É um pouco nessa direção, Dom Ricardo. Isso para completar, Dom, agora no neto, né? Nós temos aí uma das netas, aí, a mais velha, que há um tempo atrás nos questionou. Avô, se numa estrada aí tiver uma pessoa acidentada, um cachorro, eu vou atender o cachorro primeiro. Aí eu e os Marina falaram, pronto, de novo a catequese, vamos ter que... Aí, Dom, eles gostam... Mas é uma influência de mundo. Uma influência de mundo. Hoje, a questão da crescente pet, o pessoal tem dado muito valor para o pet, ao ponto deles estarem dando trabalho na igreja agora para casar, né? Querem entrar com aliança com os pets, né? Agora virou uma guerra e a igreja tem que novamente se posicionar seriamente. Tá? O Toninho ia dizer mais uma coisa, diga lá. Não, eu só ia completar que os Marinas que achou que eu não deveria falar. Não, porque eles gostam muito de McDonald's, né, Dom? Quando a gente vai passear, vô, vamos parar, vai rolar aí um milkshake, né? Um milkshake e o McDonald's. Eu falei, não, beleza. Só que nessa hora aí eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, na próxima viagem agora para o interior, nós vamos parar lá no McDonald's, comprar lá os 3, 4 milkshake, os hambúrguer, só que... os 3 mais velhos, né? Só que nós vamos saindo do McDonald's, os primeiros cachorros que nós encontramos, nós vamos dar para eles, porque eles têm preferência. Aí os 3 ficaram olhando, né? Quer dizer... Não vou, não é bem isso. Falei, tá bom, então pensa. Vamos entrar no acordo.
Nada como um bom diálogo, nada como um bom diálogo. Muito bom. Da livre imposição. Ótimo, obrigado aí pelo testemunho, bem interessante. O bom é que vocês são muito práticos, assim, isso vai iluminando, tenho certeza, muita gente que está acompanhando. Ô, Tânia, você é catequista, né? E como é que é para lidar com essa juventude, com os teus catequizandos? Como se fala de vocação para eles? Liga o microfone e aí. Eu queria falar um pouquinho da questão da exortação apostólica, né? Amoris Laetitia, que fala da realidade e os desafios das famílias, né? Que não deixa de ser o desafio nosso também. Que nós deparamos também com os pais dos catequizandos nossos, né? Que também pensam um pouco diferente até do próprio catequista, né? Então, eu procuro na catequese, eu não sou muito maleável, não, sabe? Eu gosto do preto no branco ali. O sim é sim, o não é não. Não existe esse meio termo. Obviamente que a gente tem todo um cuidado, porque as minhas turmas, por exemplo, de catequese, apesar de eu ser um pouco rígida, né, vamos dizer assim, não que seja rigorosa, né, lógico que tem todo um momento também light, né, mas já aconteceu de turmas, por exemplo, eu comecei com turmas pequenas, de 5, 6 anos de idade, 4, né, porque na minha comunidade já começava com 4 anos de idade, já começa com 4 anos, então, às vezes a pessoa fala assim, ué, mas o que uma criança de 4 anos vai aprender na catequese? Né? Claro que vai aprender. Assim como ela aprende o errado, né? Com 4 anos de idade, aprende a falar um palavrão com 4 anos de idade, aprende a cuspir na cara do coleguinha, ou do pai ou da mãe com 4 anos de idade. Então, ela também vai aprender os bons modos e vai ouvir de Deus, né? Vai ouvir a palavra de Deus também, de uma forma muito lúdica, aos 4 anos de idade. E eu me recordo que, numa ocasião, a minha turma já tinha mais ou menos, assim, quase 40 crianças de 4 a 6 anos de idade. E uma mãe queria que colocasse o filho na minha turma. Aí eu falei com o padre da época, assim, bom, se você acha que dá conta com 40 crianças correndo na sala, tudo bem. Então pode colocar mais um, né? Fiquei com isso. Então, tinha um episódio, apesar de toda essa minha seriedade, vamos dizer assim, mesmo com as crianças e com os adolescentes, eles gostavam de estar na minha companhia. E o mais engraçado é que as mães, né, e sobretudo uma das mães me falou certa vez, disse assim, Tânia, é impressionante, Gabriel, o nome do meu catequizando, quando ele está na missa, ele repete tudo o que você faz. Se você levanta, ele levanta, se você senta, ele senta, se você coloca a mão assim, ele coloca, se você levanta os braços, ele levanta, ou seja, de alguma forma, a criança repete o que você faz, né? Então, se com 4, 5, 6 anos de idade a gente pensa que a criança não sabe nada, não vai aprender nada, ela vai aprender sim. Ela vai aprender o que é certo, o que é errado, como se comportar na igreja, né? O momento de sentar, de levantar, né? O que não deve deitar no banco da igreja, ou comer dentro da igreja. Então, tudo isso eu sempre coloquei. Né? Então, não tive apenas crianças, né? Depois passei para os adolescentes, com a turma maior. Depois, eu fui fazer uma formação para formar os catequistas também, uma forma de como, né, deveria conduzir a catequese. Então, são pequenos exercícios que nós vamos fazendo no dia a dia que vai nos ajudando também enquanto pessoa, né? Porque nós verificamos no mundo atual essa realidade, esses desafios do dia a dia, justamente em relação ao respeito, né, ao ser humano, a questão do idoso, como o casal colocou aqui. Então, a gente tem que começar já desde cedo, dentro da própria família, a mostrar esses valores, esse respeito em relação ao idoso, em relação
às outras pessoas, né? O respeito aos animais, mas o animal é o animal, o ser humano é o ser humano. Então, nós temos que saber colocar também tudo isso de uma forma muito respeitosa, né? Nós não vamos dizer assim, esse seu cachorro, vamos xingar o cachorro do vizinho, nem coisa parecida, nem dentro da nossa casa. Então, cada um no seu lugar. Tudo tem o seu lugar, a sua hora, cada um merece o tratamento devido, o cachorro merece o tratamento devido, o idoso o tratamento devido, as crianças o tratamento devido e adequado, né? Então, tudo tem o seu papel. Então, eu costumo dizer, sempre aplicar, falar daquela passagem, né, de Jesus que passou pelo mundo fazendo o bem. Né? Então, é Jesus que passa na minha vida, né? Então, eu sempre costumo rir quando alguém fala como encontrou Jesus. Na verdade, é Jesus que encontra, que nos encontra, né? Porque eu estou aqui e o Senhor é que vai passando, né? Jesus vai passando. E nessa passagem, né, de Jesus, ele vai encontrando pessoas, né? Pessoas como eu, como cada um de nós aqui, e vai tendo essa paciência conosco, né? Jesus nos encontra e tem toda uma paciência. Então, eu tenho essa paciência para com o outro, né? Com a criança que ainda não aprendeu, com aquele adolescente que ainda não aprendeu. E eu vejo muita gente, muitos catequistas mesmo dizer, infelizmente, que não gostam dos adolescentes. Não gostam de trabalhar com adolescentes. Então, isso me causa assim, uma tristeza, porque eu vejo assim, que é uma fase que precisa tanto, né, que a gente esteja ali junto com eles. São tão assim, indecisos ainda, tão cheios de, né, tantos oferecimentos, né, tantas coisas oferecem nessa fase. Então, eu acho que essa é a fase muito crítica. E para que a gente apresente verdadeiramente Jesus para as pessoas, basta que... Eu vejo que Jesus aparece nos momentos das nossas conversas, quando nas nossas conversas existe respeito, né? Existe a tolerância. Então, aí está Jesus, aí está verdadeiramente, né, o Evangelho. Então, a gente fica procurando coisas assim muito, muito longe, né? E quando, na verdade, é muito simples. É muito simples. Se na sua conversa, se no seu dia a dia, se no seu trabalho existe o diálogo, o respeito, a ética, a justiça, aí está a palavra de Deus, aí está Jesus, né? Então, verdadeiramente, a gente tem que primar por isso, né? Para essas questões, né? E assim, acreditar que o Espírito Santo, nós vamos aí, ao próximo domingo, nós vamos ter Pentecostes, amanhã Ascensão, próximo domingo Pentecostes, o Espírito Santo conduz, né? Ele vai mostrando os caminhos. Mara, Mara, diga agora para nós qual foi a situação vocacional ou o momento que a sua vocação mais desafiante ou que mais tocou a sua vida, que momento que a sua vocação se tornou uma vocação firme, porque ali você sentiu realmente que Deus estava te chamando. Qual foi o momento mais importante aí da sua vida que te deu a força para você fazer os trabalhos que realiza agora? Muito bem. Teve vários momentos para que isso acontecesse, né? Mas o que foi muito forte na minha vida foi meu filho, quando ainda pequeno, aceitou de livre e espontânea vontade ser coroinha na igreja, né? E aí eu vinha numa fase de sofrimento, porque eu havia separado, ficado sozinha com ele, ele tinha 1 ano e 8 meses, né, só. E aí eu vendo aquela vocação dele, aquela vontade espontânea dele, sem cobrança, sem que eu falasse alguma coisa. Filho, você quer? Olha que bonitinho, tá vestidinho de vermelhinho, branquinho, né? Porque ia todos os domingos e seguia, né, a catequese. Então, quando eu me deparei com aquilo, eu vi que realmente Jesus havia me chamado através dele para que eu continuasse um trabalho na igreja, do qual nunca mais abandonei, sempre tenho crescido com esse chamado dele. Então, eu acredito que
o ponto, né? Aquela fase, como é que o cume disso tudo aí foi essa vocação do meu filho. E cada vez mais ele se apaixonava pelo ministério, serviu até os 18 anos, e eu, na verdade, Dom, eu acredito que eu acompanhei, sabe? Ele foi a minha inspiração. Ele que me fez sair daquela igreja, na missa de todos os domingos, né? Que vem lá do catolicismo da minha família de muito tempo. Então, ele fez eu despertar e nunca mais fiquei. Então, ele é o meu grande incentivador, foi meu grande incentivador. Hoje ele não está mais, serviu até os 18 anos, mas ele plantou essa semente e ela se frutificou, né? Deu flores e frutos. Nossa, Mara, que lindo, hein? Pelo filho, né? Olha, isso é um testemunho para você, querido pai, querida mãe, que está nos ouvindo, participando aqui conosco, nos acompanhando aí nas redes sociais. É uma mãe testemunhando que foi pelo filho, pela participação dele na igreja, que ela sentiu a sua vocação também. Que bonito isso, é espetacular. E eu queria só fazer um ganchinho na fala da Osmarina e do Toninho. Eles fizeram, acho que o curso, fizemos juntos, né, Osmarina, o curso da Pastoral Judiciária, né? Fizemos juntos. E aí ele falou quando eu ficar velho, né? Então, além desse trabalho que não é nada cansativo, né, que eu faço na igreja, às vezes tenho que dominar o tempo, né, entre a advocacia. E aí também queria dizer para ela que eu cuido dos meus pais, eles têm 85 anos, e ainda tem um tempinho, ainda Deus faz isso na minha vida, né? Fico na advocacia, vou à igreja, faço aquilo que tem no meu coração, e aí venho e ainda cuido dos meus pais com 85 anos. E há tempo para tudo, sabe, Dom? Tempo para os filhos, que hoje ele tem 19, tempo para o pai de 85 anos. Se você tem Deus, né, e no coração, se você sabe dividir o seu tempo, eu acho que não dá para ficar sozinho, viu, Marina? Acredite nisso. Ô, Mara, 4º mandamento, viu, Mara? Honrar pai e mãe. Foi o que o nosso Santo Papa falou para aquela mulher que ele foi confessar, né? Ela disse que não tinha nenhum pecado, né? Aí ele falou, né? Pegou ela, abraçou e falou: filha, você tem pais? Ah, tenho, tal. E você vê eles toda semana? Não, há mais de anos que eu não vejo. Ele não jogou pedra, não falou nada. Falou: minha filha, 4º mandamento. Olha a delicadeza do Papa. É isso aí. Mas que bonito essa experiência de ser mãe, advogada, filha. Isso é família, isso é igreja doméstica, isso é sentir-se missionário, às vezes, dentro de casa, né? Isso é a beleza da nossa fé. Vamos lá, Pedro, e a sua experiência mais intensa vocacionalmente? Acho que a mais desafiadora foi a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida, né? Pela extensão que foi, eu tive a graça de participar de jornadas em 2001, 2005, 2011, chegou a vez de ser no Rio, né, a cidade anfitriã, me coloquei a serviço. E aí tive a oportunidade de colocar minha profissão a serviço da igreja, né? E foi uma graça muito grande, um desafio gigantesco, porque a gente vai cuidar dos voluntários da saúde. Eram 300 médicos, 900 enfermeiros, mais 2.000 leigos que a gente treinou em socorristas junto com a Cruz Vermelha, e montar a escala, distribuir as pessoas, e aquele medo, aquele frio na barriga, vai dar certo, as pessoas são voluntárias, vão ter compromisso, vão estar lá no dia, não pode faltar gente no ambulatório da paróquia A, B ou C, em Copacabana, não pode faltar socorrista no posto de atendimento, e a graça da gente confiar na providência e ver a nossa fé fortalecida, porque quando a gente se entrega, o Senhor passa na frente e Ele cuida de tudo, né? Então, foi impressionante. Eu me lembro, tivemos algumas reuniões difíceis com poucos bombeiros aqui do Rio, né? Eles desesperados com o tamanho do evento, não vai dar certo, e apontando fragilidades. E no último dia, eu lembro do comandante do Corpo de Bombeiros, que estava na praia, ligar para mim, né? Depois de ele me ligar chamando a atenção: Pedro, tem gente acampando embaixo da marquise do posto de gasolina, não pode ter gente ali, tem gente
acendendo um cigarro, não sei aonde. Eles tomaram a pista onde vai passar o papamóvel, como é que vai funcionar? Eu, calma, Deus providencia. Né? E a graça da gente ver que tudo correu bem, que não tivemos acidentes graves, a gente olhando as estatísticas ao final do evento, foram muitos atendimentos, sim, de passar mal de calor, um corte na perna, mas não tivemos nada grave, internações, óbitos durante a jornada, como a gente esperaria num evento dessa magnitude, um Réveillon em Copacabana, que reúne um número semelhante de pessoas, tem muito mais eventos do que a gente teve com a jornada em 3, 4 dias de eventos. Então, assim, foi muito gratificante ver que o Senhor vem em nosso socorro, porque capacidade eu não tinha para tudo aquilo, né? E que Ele é que providencia as coisas, vai trazendo as pessoas que trabalham juntas, né? E não foi algo feito sozinho, foi muitas mãos, muitas pessoas que se disponibilizaram a ajudar e voluntariamente, né? Dedicando o seu tempo e vendo como a gente consegue contagiar outros para também fazer essa doação, para se colocar a serviço do reino. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, foi a experiência vocacional que até hoje mais me marcou. Ô Pedro, e aproveitando aí que você já está com a tela maior, agora me colocou a tela, põe o Pedro aí, coloca o convidado na tela maior. E o nosso Scheffer, você conheceu o Guido Scheffer, Pedro? Então, eu conheci o Guido em 2001. O meu primeiro congresso enquanto estudante de medicina foi o 3º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, que foi aqui no Rio, em 2001. Né? E nesse congresso, a gente não tinha missa regular no congresso, mas na hora do almoço os padres chamavam a gente para ir na igreja de Santa Luzia, que eles iam rezar a missa. Isso matava o nosso horário de almoço, só dava para ir na lanchonete, pegar um sanduíche e voltar para o congresso. E eu me recordo que um dia, na fila da lanchonete, um jovem médico começou a conversar comigo e me falar do trabalho que ele tinha de pastoral de saúde na Santa Casa, do testemunho, do grupo de oração, me convidando para conhecer. Na época, eu até brinco hoje falando para os colegas que eu dei uma esnobada no santo, porque eu falei que na minha universidade a gente também tinha um grupo de oração universitário, a gente tinha um trabalho de visita aos enfermos no hospital da faculdade. Ele falou, olha, amanhã eu vou te levar lá na capela de Nossa Senhora de Bom Sucesso, que é onde a gente faz o trabalho de pastoral na Santa Casa. Ele me levou para conhecer, uma visita super agradável, uma igreja histórica, a segunda igreja mais antiga do Rio de Janeiro, está lá o púlpito onde São José de Anchieta pregou. Eu saí feliz da vida, mas nunca tive mais contato com ele. Anos depois dele falecido, um casal de amigos, que era muito amigo do Guido, no seu casamento, deu de presente para todo mundo que estava lá o livro O Anjo Surfista. Né? E aí eu comecei a ler o livro logo depois do casamento, uma leitura deliciosa, devorei o livro e falei, gente, aquele rapaz lá do congresso era o Guido. Né? E depois outras coincidências que temos muitos amigos em comum, inclusive meu diretor espiritual foi diretor espiritual do Guido também, Padre Javier Enciso, um jesuíta aqui no Rio, 98 anos de idade, né, pregou os exercícios espirituais na vida cotidiana para o Guido e para mim também. Né? Então, tenho contato com muita gente, é um grande exemplo, um grande testemunho para mim, sem dúvida, né? Alguém que conseguiu aí viver a santidade dentro da sua profissão. E vamos rezar, né, que o processo dele, que dê tudo certo. Guido Vidal França Scheffer. Quem sabe mais um santo na Igreja Católica aí. Então, que bom. Obrigado pelo testemunho aí. A graça passou perto de você, hein? Muito bom. Vamos lá. Vamos agora. Tânia, qual foi o momento mais forte para você de vocação? Eu costumo dizer que a minha vocação primeira, assim, obviamente a primeira vocação é essa de filho de Deus, mas quando Deus me chamou e me chamava constantemente para uma pertença maior dentro de ou uma congregação, né, não pensava que pudesse ser no instituto, né, por exemplo. Porque, na minha visão, no que eu queria, na verdade, era viver só em oração, era viver numa clausura, né?
e que não tinha nada a ver com o que eu vivo hoje, né? Completamente o oposto. Então, o meu confessor e mais um outro padre amigo, dentre tantas as conversas, dizia para mim que as minhas lutas, né, internas eram grandes, né? Porque ao mesmo tempo que eu precisava estar em família, precisava estar em casa, ao mesmo tempo o meu coração pedia que eu estivesse num convento, que estivesse em oração. E eu me recordo que, na ocasião, há muitos anos atrás, né, porque eu tenho 17 anos no Instituto Secular. Porém, a minha consagração particular já vem há muitos anos, há mais de 30 anos. Então, nessa ocasião, voltando um pouco, né, eles me disse assim, um dos dois sacerdotes, inclusive, disse assim que eu era mais útil no mundo, né? Você é mais útil no mundo. Então, aquilo me chamou a atenção, a questão do útil. Útil. Como eu posso ser útil? Né? Em que eu posso ser útil? Qual seria essa minha utilidade no mundo? Que grandes coisas eu deveria fazer para me tornar útil no mundo? Então, naquela ocasião, eu pensava tudo isso, né? Que grande utilidade, né? Então, com o passar dos anos, né, e voltando para esse presente, aí eu me recordo, né, do que diz, por exemplo, Santa Teresinha, que é viver o ordinário do seu dia a dia, né? Fazer do seu ordinário o extraordinário. É esse ordinário do meu dia a dia que é esse grande desafio, né? É esse ordinário. E esse momento do despertar da vocação é justamente quando você se vê desafiado, né? Tanto dentro da família ou no trabalho. E, sobretudo, no trabalho, como eu falei, assim como quem é um médico, um advogado, né? Um servidor público, sofre muitas pressões também, né? Então, você tem que se posicionar, né, e dizer assim, não vou fazer determinadas coisas, não vou fazer isso porque isso não é ético, não vou fazer isso porque isso vai contra os meus valores. Então esse é um grande desafio que eu encaro todos os dias, né, todos os dias. Inclusive, até o ponto de, recentemente, perder em valores, né, em dinheiro, perder dinheiro por conta disso, né? Ou você faz, ou você perde. Então, eu prefiro perder, né? Porque eu não posso vender a minha alma, eu não posso vender os meus valores, eu não posso vender a minha ética, né? Então, são coisas muito importantes, sabe? O que é importante, né, na minha vida? O que é importante para cada um de nós nesse momento? Então, temos que pensar realmente diante das propostas do mundo, porque o mundo apresenta, como diz a musiquinha tão conhecida, caminhos demais, né? Caminhos demais, né? Mas nem sempre, né? É difícil. Claro. Diga. É o seguinte, pessoal, eu queria ficar o dia todo aqui com vocês, mas nós vamos ter que ir encerrando. E eu já aproveito agora nessa última parte, já vou aqui para o Toninho, para a Osmarina também, para falar do momento especial, mas já vou dando a palavra final para vocês, que a palavra final, só quero que vocês digam o seguinte, uma mensagem, o que vocês diriam para quem ainda não decidiu sua vocação, ou que está em dúvida sobre a vocação, ou qual é a mensagem final que vocês dão sobre vocação? Então, Tânia, já aproveita que você está na fala aí e faz a tua passagem, a tua palavra final. Eu vou utilizar aquela frase, Papa João Paulo II, quando ele diz, né? Não tenham medo, né? Eu acho que é a palavra-chave, não tenham medo. Medo de quê? Eu fico me perguntando, por que o medo, né? De se jogar no chamado, né? Se Deus chamou, ele vai capacitar. Então, eu sempre digo, não tenha medo, gente. Porque é uma resposta muito pessoal. É o encontro de duas liberdades, né? Do Senhor que chama e eu que respondo, né? Então, ou sim ou não. Então, não tenho medo.
Maravilha. Tânia, que Deus te abençoe, que Amém. essa sua comunicação continue a transmitir essa paz, essa força que você tem aí no seu coração. Obrigado por tudo, Amém. viu? Obrigado, viu? Uma alegria Valeu. falar com o senhor. Uma alegria grande. Valeu. Vamos lá, Toninho, Osmarina. O que é, qual foi o momento forte e já também a palavra final aí para nós. Olha, Dom Ricardo, fazendo um balanço da nossa vida, eu creio que aquilo que mais marcou e que mais... Assim, uma vez nosso próprio bispo Dom Nelson nos disse que defender a vida é a mais honrosa das causas. E poder, então, acolher essa mãe desesperada que chega buscando o aborto e, consequentemente, sua própria morte, vamos dizer assim, né, com os efeitos dessa agressão ao seu filho, a si mesma. Então, penso que é o mais louvável de todo o nosso engajamento, o Toninho sempre me apoiando, eu mais no contato direto com essas mulheres. E como é gratificante ver uma vida que, por conta de uma intervenção de uma comissão diocesana em defesa da vida, ela está crescendo, estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E também poder dar colo para essas mulheres e para tantas outras, né? Como a nossa amiga ali estava falando, né? Um assunto que eu quero me aprofundar agora é a questão da mediação, para poder acolher as pessoas que sofrem, que estão buscando de verdade um colo, né? Que eu falo que para a mulher que está buscando o aborto, falta-lhe o colo. Para muitas pessoas que estão buscando, por exemplo, até numa situação de casamento que não esteja bem, é o colo. Então, assim, que Deus nos ilumine. E finalizando minha fala aqui, eu digo que todos nós devemos ser dóceis à ação do Espírito Santo. Abrir-se, e como Maria disse lá em Bodas de Caná da Galileia, fazei tudo o que ele vos disser. Eu arremato dizendo que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, assim, essa abertura, né, ao Espírito Santo de Deus, para que ele suscite em nós o melhor, naquela hora pode ser a pior, né? Mas que a gente faça o melhor naquele momento. De minha parte é isso. Agradeço muito aqui esse momento, esse convite. Perdoa o nosso começo aqui com o computador dando problema, né? E mais uma alegria poder falar um pouco desta vocação. Todos somos chamados. Precisamos estar abertos a esse chamado. Da minha parte também, né? A gente sempre passa aí relembrando toda a vida aí de casados, aí bastante coisa, mas o que não, o senhor me perdoe se foi envaidecimento, né? Mas na Diocese de Santo André, uns 10, 12 anos atrás, os padres começaram a implantar o terço dos homens. E lá um dia um padre me falou, Toninho, eu preciso aqui dar vida para isso. E o Espírito Santo me soprou, né? Eu saí naquele dia de casa, eu comprei 1000 terços, mas terço de madeiras bem humilde, simples, e saí para o bairro. Ia para todo lado, lá, cooperativa, terminal de ônibus, bar, e entreguei, né? E fui entregando, né? Durante vários anos. Mas, enfim, naquele ali, apareceu um dia lá que eu estava presente e o padre sempre chamava a turma, quem que era a primeira vez, né? E foi interessante, porque apareceram 2 pessoas lá. Aí o padre, como é que você veio aqui? Hoje apareceu um cara lá, meu. Eu pedi para ele, apareceu um cara lá e me deu um terço. Aí eu falei para ele, você me paga aí um café? Ele falou, não, sim, ele me pagou. Aí eu me senti na obrigação de vir aqui hoje. Então, eu me senti assim, eu falei, poxa vida, já valeu, né? Foi o único testemunho, Dom Clotilde. Depois, um outro padre lá de Ribeirão Pires também me chamou. Falou, Toninho, você vem comigo aqui dar uma palestra, você é das equipes, implantar o terço comigo? Então, eu assim me senti útil, né? Eu acho que ai de mim se não evangelizar, né, Dom? Então, a gente reza todos os dias para que Deus nos chama, né? Porque essa é a grande missão. Chame e nós não somos capacitados, coisa nenhuma, né, Dom? Aliás, nem sei porque nós estamos aqui hoje, né, Dom? Mas, ok, estamos aí a serviço. Queridos, meu Deus do céu, olha, queria dar um abraço em vocês agora. Obrigado por esse lindo testemunho, viu?
e caprichem aí, continuem firmes e fortes. Isso é bom demais. Diga, Osmarina. Muito bem. Vamos, então, agora para o doutor. Vamos lá, doutor. Sua palavra final para nós. Bom, minha palavra final é de agradecimento, né? E respondendo aí a dica para quem ainda está na dúvida da sua vocação, vou recorrer a Santo Inácio de Loyola, né? Que nos ensina que o princípio e fundamento da nossa vida é servir, reverenciar e louvar a Deus nosso Senhor. E toda a nossa vida deve nos levar para isso, né? Então, dentre aquelas escolhas que você tem, dentro das suas dúvidas, quais aquelas que te aproximam e quais aquelas que te afastam do objetivo maior da nossa vida. Né? Pena que eu só aprendi isso depois, mas sou muito... Agradeço a Deus pela minha vocação, por outras formas ele me levou a escolher a minha vocação, mas ia ter sido mais fácil se eu tivesse conhecido Santo Inácio antes. Então, fica aí a dica. Santo Inácio ajuda muito. Alto nível, doutor Pedro, termina aí com alto nível. Chute certeiro no gol, parabéns. E que Deus ilumine o seu ministério, né, de médico. Obrigado por todo o seu empenho aí na Associação dos Médicos Católicos e que Deus cumule de bênçãos e graças. Muito obrigado pela presença também. E vamos terminar então, Amara. Vamos lá. Eu comecei e vou terminar, Dom. Isso. Então, tá bom. Assim, para falar dessa missão, desse chamado, eu falaria aqui o dia todo, né? O restante da tarde. Mas eu quero convidar aqueles que ainda estão aí dos comentários, aqueles que estão nos ouvindo, venha caminhar com a gente na igreja, venha para um ministério, faz a vida ficar leve. E olha, acredite, e nós temos tempo para tudo. Tempo para a família, tempo para Deus, tempo para a profissão. Eu deixo esse convite e é isso. Você tem tempo para tudo. Tempo para Deus, faz a vida leve. Você no ministério, na igreja, o seu caminhar, a sua vida, ela se transforma totalmente. E é isso. Mara, obrigado. Que Deus te ilumine e te fortaleça também, tá? Muita força aí nos seus trabalhos. Um abração para toda a sua família também, tá bom? Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer pessoas maravilhosas aqui. Um abraço a todos. Amém, amém. Pessoal, nós tivemos aí uma dificuldade com o Marcos Aparecido, mas ele mandou um testemunho. Se a equipe puder colocar aí a fala, o testemunho dele, e aí em seguida a gente termina também esse nosso momento de mesa redonda. Foi uma mesa de graças, na verdade, graças sobre graça. E eu passo a bola para a equipe do Nacional para dar continuidade aí ao nosso simpósio. Um abraço, beijo a todos. Sinta-se abraçado.